Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Então vamos hoje apresentar uma forma com passo a passo de você fazer as suas programações e como você fazer a antecipação aí da sua programação. Então como você tem que desenhar, você fazer o seu template antes mesmo de programar, tá? Então é uma introdução antecipada. Vamos lá. Então a primeira coisa que você vai fazer é fazer o seu template, tá? Você vai colocar ali os seus indicadores dentro do MetaTrader 4. Aí vai você, então no caso aqui na imagem, perceba que eu coloquei a banda de Bollinger e também uma média móvel. Então perceba aqui, que eu identifiquei o meu padrão, identifique seu padrão. Então eu quero programar esta vela aqui, Então quando ela tocar na banda de Bollinger e ela estiver abaixo da média móvel, eu quero que ele apareça a seta na próxima. E antes da seta de entrada, que seria nesta vela aqui, sempre é a vela 0. Então essa daqui é a vela 0. Eu posso programar para ser na próxima vela ou mesmo na própria vela, tá? Na mesma vela aqui, quando bater e tocar na banda de Bollinger, por exemplo, tá? Então não importa qual que é a sua estratégia. Pode ser 3 velas numa direção, pode ser rompimento de banda de Bollinger, rompimento de RSI, não tem problema. Você vai fazer o seu template e vai identificar o seu padrão. Aí vai ficar muito fácil de fazer a sua programação. As principais características da vela a gente tem como função dentro da nossa aplicação Belbo. Então se você colocar lá a palavra abertura, ele já vai mostrar lá no Belbo abertura de candle. Então perceba aqui que eu vou estar falando desta região da vela, desta abertura. Então perceba que quando é um candle de alta, a abertura vai ser abaixo, e um candle de baixa, a abertura seria lá em cima, tá? Se eu colocar também fechamento lá no Belbo, ele vai apresentar também fechamento da vela. Sombra, quando eu colocar sombra, ele vai estar representado por esse daqui, sombra superior ou sombra inferior. O que eu quero dizer? Então perceba que esse candle aqui, ele está desfragmentado dentro da nossa aplicação Belbo. Perceba, abertura, fechamento e sombra, a gente já está mostrando cada parte do candle lá dentro. Eu também posso programar que ele é um candle vermelho, tá? Uma vela vermelha ou uma vela verde. Eu não preciso programar que a abertura é menor que o fechamento para a vela verde. Eu só coloco verde e eu já tenho essa programação aqui, tá? E eu também posso programar a força desse candle. Então eu posso programar uma força de uma vela vermelha, a força de uma vela verde, e depois colocar quantos pips eu quero que seja de força dentro dessa vela aqui, tá? Então você percebe que as características principais de uma vela, para ela ficar totalmente desfragmentada, são essas 5 etapas aqui, que a gente só colocar o nome lá no Belbo, tá? Então, a próxima etapa, quando você já identificou a sua estratégia, você enumere as velas. Então, por exemplo, essa vela 0, ela é muito forte. Muitas programações você vai fazer somente com a vela 0. Ela já é poderosa, já é forte. Você não precisa da outra vela, a não ser que a sua estratégia peça essa nova vela, essa segunda vela aí. E o que é a segunda vela? A segunda vela, como eu não tenho mercado para frente, né? Então a segunda vela, a vela 1, ela é para trás, ela é para a esquerda, tá? Então eu tenho as 5 características principais aqui da vela e enumerei que ela é uma vela 0. Então vamos lá para a próxima vela. Se eu programar então aqui que eu tenho outra vela do lado, então a anterior, então eu já sei que eu tenho a vela 0 e a vela 1. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma programação simples. Perceba que eu tenho as 5 características dessas duas velas. Eu posso falar então que a sombra, perceba, a sombra superior, que é uma das características da vela, de qualquer vela que você vier a programar. De qual vela eu estou falando? Da vela 1. Então eu estou falando dessa sombra aqui,
essa sombra superior, ela é maior do que a sombra superior da vela 0. Ou seja, ó, eu vou encontrar exatamente este padrão. Mas agora eu também tenho que falar a parte de baixo aqui, né, para ficar completo. Então a sombra inferior da vela 1, ela é menor. Agora, como ela está caindo aqui, ó, ela é menor do que a sombra inferior da vela 0. Perceba que essa vela 1 aqui, ó, ela está engolfando a próxima vela, tá vendo? Então aqui ela já está fazendo esse padrão. Então o gráfico, ele vai encontrar todos esses padrões quando eu estiver fazendo o backtest. Só por causa dessas duas programaçõezinhas aqui simples e básicas, ele vai encontrar aqui esse padrão dentro de um ano, de um mês, de 2 meses, semanas, tá? Enfim, você vai verificar quantos padrões desse existem dentro de um mês, por exemplo. E outra característica, eu posso colocar que a vela 1 aqui, ó, se eu digitar lá vela verde e colocar que a vela 1 é verde, então quando vier esse padrão e essa vela for vermelha, ela não vai identificar para mim. Se eu não quiser que ela seja verde, pode ser vermelha ou verde, eu não coloco esses dois itens aqui, essas duas funções, tá? Eu só coloco só essas duas primeiras. Agora, se eu quiser que as duas sejam verdes, só colocar vela verde, e aí eu estou representando isso daqui, tá? Se fosse as duas vermelhas, eu colocaria aqui vela vermelha como vela 1, vela vermelha como vela 0, e também faria a mesma programação. Agora a gente tem que verificar também quais indicadores tem na estratégia. Então, por exemplo, a minha tinha banda de Bollinger. Então, por exemplo, você quer programar aqui a vela 0, como que você programa essa representação dentro da banda de Bollinger? Perceba, ó, só visualmente você já sabe que a abertura está aqui embaixo e está abaixo da linha superior de banda de Bollinger. E o fechamento desse daqui está aqui em cima, está acima, né, da linha superior da banda de Bollinger. Ó a representação aqui, ó, a abertura da vela 0, que eu só preciso dessa vela para fazer essa programação. É menor, então a abertura, ó, menor da banda de linha superior. E o fechamento da vela 0 é maior que a banda de linha superior. Olha só como eu represento facilmente essa parte aqui de dentro do gráfico. Você percebe que o gráfico, ele é uma vela atrás da outra ali. Porém, você desfragmenta o mercado e você quer encontrar aquele padrão específico. Por isso você tem que encontrar ali aquele pedaço do mercado que você quer que ele reconheça. Olha só, eu quero que ele reconheça esse padrão. Eu represento desse jeito lá dentro do Belbo. E se fosse média móvel? A mesma coisa, ó. A abertura da vela 0, ela é menor que uma média exponencial 9, por exemplo. Este 9 aqui, você pode colocar qual valor você quiser lá na configuração. Fala, Douglas, eu quero fazer essa configuração, mas numa média 21. É só colocar lá, é por etapa lá, tá? E o fechamento da vela 0, ela é maior do que a média exponencial 9 da vela 0. Olha só, representei isso daqui dentro de uma média móvel no gráfico. Então, quando eu fiz o template, eu já coloco a média móvel. E depois eu só vou arrastar o meu indicador que eu fiz lá no Belbo, com essas duas linhas somente, para verificar esse padrão. Aqui a gente está mostrando apenas com uma vela. Daqui a pouco já vai aparecer com duas velas. E assim você pode expandir para 3, 4, 10, 20 velas. Quantas velas você quiser para trás da vela 0, tá? Perceba aqui, ó, o Parabolic SAR. Lá dentro do Belbo, só você escrever lá SAR ou Parabolic e você já vai encontrar lá cruzamento de tendência de alta. Então, perceba aqui, ó, que eu quero programar essa vela 0 quando acabou a tendência de baixa e ele fizer esse pontinho aqui, ele já vai fazer uma seta e vai dar uma seta na próxima vela, a não ser que eu colocar para a mesma vela, mas ele coloca para a próxima vela. Então só essa linha aqui já representa esse candle aqui
no Parabolic SA. Aqui a gente fez de call, tá? Se eu quisesse fazer de put, eu faria só o inverso, tendência de baixa na vela 0. Então ele ia pegar aqui um candle quando estivesse descendo neste ponto. O MACD também, perceba que a característica desse indicador MACD tem a linha principal, que é essas barras aqui, e tem a linha sinal, tá? Que é essa linha preta. Então, se eu quiser programar que essa linha principal, quando eu usar essa preta, é só eu falar que na vela 1, olha só, agora com duas velas, na vela 1, perceba ó, que ela é maior que a linha, tá? Então, vela 1, o MACD na vela 1, ele é maior que o MACD sinal, tá? Que é esse daqui, na vela 1 também. E depois, na 0, agora sim, o MACD principal da vela 0, aqui tá invertido, ele é menor no caso, tá? Ele é menor que o MACD sinal da vela 0. Então, ó, perceba que ele é maior no primeiro tempo na vela 1 e ele é menor na vela 0. E aqui eu tô pegando essa representação fragmentado dentro lá do nosso gráfico, tá? No estocástico, também, olha só, a gente pode colocar aqui o estocástico, o main, que é o azul, tá? Ele é maior do que o sinal, que é o vermelho, na vela 1. E depois, na vela 0, o main na vela 0, ele é menor que o sinal na vela 0 também. Então, ou seja, ele faz o cruzamento, uma com a outra aqui, tá? E aí faz também esse padrão dentro do nosso gráfico e os nossos indicadores, nossos robôs aí vai buscar esse padrão para você, qual que é a rentabilidade aí desse padrão dentro de um mês, dentro de um ano, enfim. Agora, o RSI, ele também é muito tranquilo de se fazer. Então, você colocar lá no Belbo RSI rompimento de nível inferior, perceba ó, que aqui, ó, rompimento de nível inferior. Eu quero que essa vela, perceba aqui que essa vela é a própria linha do RSI ou de qualquer outro indicador. O próprio mercado, ele é o indicador. Ó, perceba que essa vela ela desceu, aí ele veio até aqui embaixo. Então, ou seja, rompimento de nível inferior 30, que é esse daqui, ó, ele rompeu, e depois na vela 0 eu faço o rompimento de nível superior 30 na vela 0, ou seja, ele está aqui embaixo, depois na vela 0 ele já vai estar aqui em cima. Na passagem aqui para cima, ele vai dar o sinal para a gente fazer na vela -1 aqui, por exemplo, né? O -1 não tem como programar, porém é o -1 que vai aparecer ainda no mercado. É como se não estivesse ainda aqui o mercado. Agora, a parte do fractal. Então, o fractal ele é muito simples de programar. Normalmente, perceba que quando você trabalha com fractal aí no mercado financeiro, ele normalmente repinta, porque ele tem que se confirmar ainda. Por isso a gente colocou ele sempre na vela 2. Então, ele é a confirmação na vela 2, aí sim a gente faz as entradas na vela -1 aqui. Então, tem a 0, a 1 e a 2. Então a gente programa na 2. Você pode programar na 1 e na 0? Pode, porém, ele como repinta, às vezes ele já vai dar o sinal, depois nem aparece ainda o indicador, o fractal. Então é importante você fazer com um pouco aí de folga, né? Então na vela 2 aqui, ó. Então você colocar lá fractal superior, perceba que é o superior. Se fosse o inferior, a gente também tem lá escrito, né? Inferior. Então, fractal superior na vela 2 maior que 0. Somente isso. Então, na hora que aparecer um fractal nesta vela 2, ele automaticamente faria um put aqui, desde que eu coloque lá a primeira programação em put ou no call. Aí você que vai decidir a programação lá na primeira tela do Belbo.
Agora, olha só também que bacana, a gente tem a ferramenta, ele não é um indicador, tá? Ele é uma ferramenta de Fibonacci. Então, quem opera aí com Fibonacci, a gente tem como programar também dentro do Belbo essa ótima ferramenta. Então, perceba aqui, ó, que o mercado ele vem descendo, eu só vou programar a vela 0, tá? Aqui eu só coloquei uma representação, ó, do mercado, né, de Fibonacci, como se estivesse marcando aqui para baixo, ele vai ficar o 100 aqui em cima, o 0 aqui embaixo. E perceba que eu estou só fazendo a vela 0. Então, a abertura da vela 0, ó, a representação aqui, ó. A abertura da vela, onde ela está? Ela é menor que Fibonacci 61.8, se caso eu quiser pegar esse ponto aqui, 61.8. Da vela 0 mesmo. E o fechamento da vela 0, ou seja, ó, ele fechou acima do 61.8. Então, quando ele entrar dentro desse padrão, ele vai dar uma seta. Então, o fechamento da vela 0, ela é maior que o Fibonacci 61.8 na vela 0 mesmo. Ou seja, eu estou programando só a vela 0 aqui, ó. E o Fibonacci, o ponto 0, que eu estou falando deste ponto aqui, ó, Fibonacci 0, eu quero que seja menor que o Fibonacci de 100, período 100, tá? Para quando aparecer esse estilo aqui, esse tipo de Fibonacci, ele buscar o 61.8 lá em cima e não fazer o inverso, tá? Porque o Fibonacci ele é no automático, você vai nas configurações do seu indicador, coloca lá Auto Fibo e ele coloca a Fibonacci automaticamente dentro do seu gráfico, e aí você só precisa colocar o seu indicador para dentro do gráfico, tá ok? Então, muito simples, muito fácil, e a gente tem outras aulas sobre isso, tá? E muitos vídeos também, inclusive, no canal. Agora, a gente já passou aí, então, por alguns indicadores, e agora a gente também tem outras funções. Olha só quantas funções a gente tem ainda para você colocar junto com as suas configurações de seus padrões. Você pode colocar tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateralizada. Você pode colocar objetos no gráfico, minutos e horas de entradas, então o horário exato que você quer que entre, ou no minuto exato que você quer que entre. Então, por exemplo, das 10 às 11 ou das 10h30 às 11, você quer que faça o seu backtest, né? Você tem como colocar. Também você tem como colocar dia da semana, então ele vai identificar lá toda segunda-feira e vai fazer o backtest em cima de toda segunda-feira. Você tem como colocar também lista de horários, que é salas de sinais. Você vai lá e programa sua lista de horários para o robô ficar dando ordem lá sozinho de acordo com a sua lista de horários. Você também pode colocar essa função moeda ou ativo para ele dar entrada somente, por exemplo, no euro-dólar, por exemplo. Você tem a função também de doji, né? Esse doji aqui você pode colocar, olha só que bacana, você pode colocar a grossura dele. Não precisa ser a abertura igual o fechamento, que é a característica do doji, né? Agora você pode colocar que você queira que o doji ele tenha até 2 pontos ali, você considere ele como doji, por exemplo, ou 3 pontos, ou 5 pontos, não tem problema, você tem como configurar. Colocou doji, aí as telas eles vão pedindo automaticamente. Você tem como fracionar o corpo do candle também, tá? Você quer colocar que a vela 1 ela seja 3 vezes maior do que a vela 0, por exemplo, ou vice-versa, você tem como fazer. Restringir o tempo do candle. Então, por exemplo, você está operando lá no gráfico de 5 minutos, você quer que entre somente a partir dos 2 minutos e meio daquele candle, ou a partir dos 5 minutos, ou a partir do 1 minuto. Você pode colocar se restringir o tempo do candle. O iCrystal também ele faz você espelhar indicadores, entre aspas aí, tá? Você pode pegar um indicador da internet aí e fazer o espelhamento desse indicador. Onde ele der seta, você vai colocar lá também para dar seta no seu indicador feito no Belbo, para você automatizar esse indicador, essas setas, tá? E fazer também os seus backtests. Então você tem como colocar. A gente também tem vídeo sobre esse iCrystal. Após você fazer a programação total
total do seu indicador, você lá dentro você vai configurar no MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, depende aí como você baixou. Você vai colocar lá a abertura do sinal, se é para a mesma vela, para a próxima vela, a expiração da primeira entrada para 1, 2, 3, 4, 5, 15, 30 de expiração, tá? Você tem como colocar lá a expiração do martingale, se é para 1, 2, segunda vela, terceira vela, quarta vela, tá? E aqui em cima também é por vela, em qual vela. Então, se você tiver num time frame, por exemplo, de 15 minutos, você vai corresponder aqui, se colocar 1, vai ser para o primeiro 15 minutos, colocar 2 para a primeira meia hora aí, né? São 2 de 15 minutos. Colocar 3 velas, vai ser 15, 15, 15, 45 minutos. E os martingales também correspondente. Você pode colocar aqui a quantidade de martingales e aqui fazer todo esse passo a passo que a gente já tem explicando sobre essas configurações dentro do MetaTrader, dentro do seu indicador. Então, resumindo todo o nosso vídeo aí, você percebe que você tem o passo a passo. Então, primeiro passo, você identifica o padrão e desenha ou tira print no MetaTrader 4 ali. E é importante você fazer isso, você desenhar a sua estratégia, o que você quer, eu quero uma média móvel, desenha ali o candle passando pela sua média móvel e você coloca ali vela 0 ou é a vela 1. Agora, o passo 2 é você enumere as velas, onde é a entrada. Então você vai enumerar a vela, a 0, vela 1, vela 2, vela 3. Eu já fiz estratégias aí até com 6 velas inclusive. 3. Quais indicadores tem na estratégia? Então você vai colocar ali, fazer o seu template, né? Então você vai colocar lá, eu tenho RSI, eu tenho banda de Bollinger e eles fazem confluência. Outra coisa, você consegue fazer a confluência. Então, se você colocar que o RSI da vela 0 é menor do que 30 e você também colocar que a vela 0 é menor do que a média móvel de 9, na hora que tiver confluência entre esses dois indicadores na vela 0, ele vai te mostrar a seta. Então, por isso é bom você desenhar primeiro ou tirar um print ali no gráfico fragmentado da sua estratégia. Então, faça ali o seu template, né, que é o conjunto de indicadores no gráfico. Então, quando precisar do nosso suporte aqui, é importante você ter esses 4 pontos bem definidos. Você mande para a gente desenhado ou com print do que é a sua estratégia, porque aí eu vou identificar e vou conseguir te auxiliar muito mais rápido, sabe? Então, às vezes eu posso já codificar ali em segundos. Porém, se você só manda, olha, não tá pegando o MetaTrader como minha estratégia, eu não vou saber em qual ponto tá, porque são dezenas de informações que eu passo aí por dia para alunos, né? Então você mande específico, né, focado na sua estratégia, e assim a gente consegue desenvolver até inclusive rapidamente para você e te orientar ali, né? Tá certo que a gente quer que você desenvolva a sua própria estratégia, seu próprio indicador, seu próprio robô. Se a gente fosse desenvolver totalmente seu robô, seria muito caro, né? E seria muito desgastante. Então a gente já tá com o serviço do Belbo aí para vocês fazer todo esse passo a passo, tá ok? Então, o que preciso de você? Desenhe ou tire um print de seu padrão quando precisar do suporte. Tá? Espero que essa aula tenha sido aí muito proveitosa aí para você e você consiga fazer todo o passo a passo. Qualquer coisa, só entrar em contato aí com o nosso suporte, que é contato@belbo.com.br, e mande pra gente com esses prints, com as velas ali, vela 0, eu quero que a vela 0 esteja lá em cima, quero que a vela 1 esteja lá embaixo, a vela 2 eu quero, entendeu? Passa mais ou menos dessa forma, pra gente te orientar da melhor forma possível, ok? Um abraço aí, bons trades, e sempre que quiser pode entrar em contato. Um abraço.